Agora vamos tratar um pouco da geração de 70. A geração de 1870 é uma geração que tinha na antiga Rússia czarista, formada por 25 judeus que estudaram Marx e Darwin, mais Marx que Darwin, mas Darwin também, e sustentaram que as visões de Marx e Darwin eram compatíveis com a Cabala e com o judaísmo, especialmente com o Tikkun. Então vamos voltar a explicar o Tikkun. Já expliquei na aula da Cabala, mas vamos voltar a explicar. O Tikkun é uma tese clássica da Cabala, em especial da Cabala do Isaac Luria. Então, segundo a visão do Isaac Luria, nós temos, a grosso modo, 3 processos no desenvolvimento da divindade no mundo e o mundo em relação com a divindade. Claro. Então, nós temos o primeiro aspecto, é o Tzimtzum, no sistema do Isaac Luria, na qual a divindade, o Ein Sof, com processos internos, né? Nós temos então o nada absoluto, que não é nem o Ein Sof, é só o Ein. Depois, por processos internos da divindade, que é entendida na Cabala como um nada metafísico. Esses processos internos, essa divindade se esvazia e cria todo mundo. O processo de contração e expansão, né? São processos de contração e expansão. Alguns autores ressaltam mais essas expansões e contrações, outros menos, e aí gera o mundo. Então o mundo surgiu da divindade se esvaziando, como uma represa que vai secando e sobram poças d'água em volta. Essas poças d'água são todas as coisas criadas do mundo e do universo. Esse é um processo natural, só que processo relacionado ao Adam Kadmon, que é o primeiro Adão, houve uma certa ruptura nesse processo, que é interpretada dialeticamente, ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo ruim, que levou então todas as luzes divinas serem aprisionadas nas clipotes ou cascas. Então todas as luzes divinas, nós, as coisas aqui, estão aprisionadas nas clipotes, que são as cascas. Essa casca é ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo ruim, é dialética. Ruim porque ela aprisiona a luz divina, e boa porque ela contém a luz divina. Então, ao mesmo tempo, ela é boa e ruim, é dialética. Lembrando que a Cabala, ela é dialética por excelência. Ela é ao mesmo tempo panteísta e ao mesmo tempo gnóstica. Não é que ela tem um lado, tá? Não, ela é ao mesmo tempo a mesma coisa. Então, aquele pote é ao mesmo tempo bom e ruim. A quebra dos vasos é ao mesmo tempo boa e ruim. Então, com esse enxugamento da divindade e a luz que está contida nas clipotes, então é uma situação que vai ter que ter um retorno. Esse retorno, na qual todas as coisas vão de voltar para a divindade, para o Ein Sof, é chamado de Tikkun. Então, o processo de Tikkun é um processo de restauração, é um processo de reconstrução, na qual todas essas partículas, né, divinas, partículas da luz divina, como às vezes se fala melhor, aprisionadas pelas clipotes, vão retornar para o Ein Sof. É o esquema clássico da gnose, só que com a terminologia e a cara da Cabala, né? Então, durante esse processo da Tikkun, que é a volta para a divindade, o homem tem um papel. Então ele é agente próprio da redenção. Então o homem como tal é um agente da redenção, ou seja, essa volta não vai ser que Deus vai conduzir essa volta, não, o homem vai ter que conduzir essa volta. E como entra o Messias nessa história? Exatamente, os judeus cabalistas entendem que o homem vem preparar a vinda do Messias. Então o homem, ele é co-redentor e ele vai preparar a vinda do Messias de forma revolucionária, como nós vamos ver, e aí o Messias vai completar o serviço nessa restauração, no Tikkun. Então o Tikkun é a terceira, o Tikkun é muito estudado hoje, né? Todos esses autores aí que eu citei, tanto da geração de ouro como outros que eu vou falar, se referem bastante com a Tikkun, que foi sistematizada de modo mais simples pelo Isaac Luria. Então, o Marx então é interpretado tendo como sendo o mestre que fez o materialismo histórico nessa visão da geração de 1870, nada mais é do que o judaísmo materialista. Ou seja, aí o judaísmo materialista não é no sentido do judeu ser financeiro, ser banqueiro, não tem nada a ver com isso, é no sentido
do lado da cabala panteísta. Então, o lado da cabala da panteísta, só que eles não usavam o termo panteísta, eles usavam o termo do judaísmo materialista, né, do materialismo judaico. Então, o materialismo judaico é o lado panteísta da cabala. E eles viram que o Marx desenvolveu, então, um sistema compatível com o materialismo judaico. Então, o sistema marxista é um sistema da Tikkun, é um sistema que vai preparar a vinda do Messias. O termo messianismo secular, o messianismo materialista, é muito usado por todos eles. Aliás, todos esses autores aí, geração de 1870, por isso que eu vou falar do século do ouro, todos eles falavam então do tal messianismo secular, né? Messianismo materialista. Então, o autor mais famoso dessa geração de 1860 é o Aaron Shemuel Lieberman, né? Um dos fundadores teve forte também no sionismo também, e teve ampla difusão analisando o socialismo. O Sosnitz relacionou o darwinismo com a cabala. Lembrando que o Marx criticou o Darwin, né? Ao contrário do que você pensa, o Marx não viu alguma só, mas não total compatibilidade do Darwin com ele. A alegação do darwinismo com o marxismo foi feita depois da morte do Marx. Quem quiser saber da geração de 1870, que elas é fundamental para entender a ligação entre a cabala e o marxismo, é desse livro escrito por Eliyahu Stern, Jewish Materialism. Muito bom. Muito bom. Outro grupo de judeus que fica claríssima também a ligação da cabala e do judaísmo com o marxismo é chamado Geração do Século de Ouro. Esse nome é dado pelo Michel Levy no livro Redenção e Utopia, que vale muito a pena ler. É uma geração que floresceu entre o final do século XIX até a ascensão do nazismo na Mitteleuropa, ou seja, na Alemanha e no Império Austro-Húngaro. São nomes como Walter Benjamin, George Lukács, Erich Fromm, o próprio Scholem, que eu já citei tantas vezes na aula passada, Martin Buber, Franz Kafka e Lowenthal. Se der tempo eu comento de algumas visões dele. Então, agora no que nós vamos fazer? Nós vamos pegar então determinadas características gerais do marxismo que são compatíveis com ideias cabalistas e judaicas. Tanto comentados por essa geração de ouro, tanto comentados pela geração de 1870, tanto lendo um e outro. Então eu peguei um esquema mais geral possível para não ficar só focado num autor. Então, características gerais então do marxismo. A primeira coisa que se vê no marxismo é revolução. O marxismo então é uma coisa revolucionária, de virar de cabeça para baixo a sociedade. Essa ideia revolucionária está bem clara na Cabala, quer dizer, a vinda do Messias é sucedida de um catastrofismo, né? Eles usam palavras fortes, um apocalipse, um catastrofismo, ou seja, é uma coisa revolucionária que há de vir preparar a vinda do Messias. Então a ideia de revolução é bem compatível com a Cabala. Outra ideia do Marx também é o antinomismo. O Marx acreditava que não existia lei natural para ele, claro, ou seja, direito natural não havia para ele. Então ele defendia que toda lei devia ser abolida, exatamente como os cabalistas defendem. Quando vinha o advento do Messias, prévio, né? O Messias só vai completar o serviço, na época da era messiânica, pouco antes do Messias, vai ser abolida toda a lei. A Torá, vai vir uma nova Torá, e essa nova Torá não vai ter nenhuma proibição. Cabala sempre defendeu o antinomismo. Acabar com todas as proibições da Bíblia, todas as 613 vão ser zeradas. Vai ser o antinomismo completo.